Se tem uma coisa que programador gosta é discutir, né? Entrar em debates, especialmente discutir em fóruns, né? E a comunidade de desempenho não é muito diferente nesse sentido. E aí, quando a gente começa a falar de linguagens de programação, o clima, né, vai para cima. E estava eu aqui para fazer um vídeo sobre um negócio muito massa de Zig, do linker que eles fizeram, que eles tiraram da LLVM, quando eu vi o geral lá da comunidade de desempenho no Discord um pouco agitado. Eu, vamos ver o que é, né? O que eles estão falando e vamos acompanhar aqui a discussão ao vivo. Mas antes, dar uma introdução aqui um pouco para vocês. E, enfim, sistemas operacionais e linguagens é uma coisa que causa animosidades, né? Causa animosidades. Eu acho que o pessoal, pelo que eu vi aqui, o pessoal mantém o respeito e tudo, mas bora lá logo, né? Bora lá logo. Então aqui, ó, tudo começou com o Kitsune agora de manhã, né? Nem acredito, fiz um post defendendo o C++. O Carrasco mandou uma mensagem aqui, acho que eu depois, quando o projeto dele estiver mais maduro, eu faço um vídeo sobre. E a CEO de alguma coisa aqui, né? Não sendo rewrite everything in Rust, pra mim parece justo. E ele continua, né? O caso da Utils, eu não sei o que saiu, eu vi que o Low Level lançou um vídeo lá, mas eu não vi o que aconteceu sobre Rust nos últimos dias. Não faço a mínima ideia. Enfim, não foi exatamente Rewrite Everything também. E aqui ele mandou o post dele que a gente vai ler, mas que causou. Que, enfim, foi o estopim aí do debate. Tá. Aqui, ó, o Foxtech Word postou aqui, né? OSDev. OSDev é desenvolvimento de sistema operacional, tá? Até onde dá para usar C++? Antes de começar a ler o post, na faculdade eu lembro que isso já era um tema que surgiam discussões sobre o uso de C++ e se é, por exemplo, possível fazer um sistema operacional de tempo real em C++, usando orientação a objetos e tudo. E eu lembro que ali um dos professores, né, começou assim, é possível, né? Tanto que eles têm um produto, a empresa dele tem um produto, né, que é um sistema embarcado de tempo em C++. E o que eu acho disso? Eu não acho nada. É... não, mas falando sério, tipo, eu não sei muito o que dizer sobre o uso de C++ para sistemas operacionais e se sistemas operacionais em si têm coisas que fazem mais difícil o uso de orientação a objetos ou fazem mais difícil o uso de C++. Eu não tenho argumentos o suficiente para defender qualquer posição nisso, mas a escolha pessoal de gosto é que eu não iria com orientação a objetos. Tá? Mas enfim, pessoal. E agora vamos pro post de vez, depois vamos ver o que o pessoal tá falando lá também, quebradeira. Estou fazendo um kernel chamado fkernel. Pô, muito massa, cara. Inclusive é um projeto muito massa aí quem desenvolveu um kernel, né? Para quem tá trabalhando com baixo nível, não precisa ser um kernel gigante, né? Mas um microkernel ou, enfim, tarefas básicas, né? Negócio bem massa. Tem vídeo para membros também fazendo. Aqui, para uso desktop em código x8664. E lendo sobre algumas linguagens, como Rust, C, C++, Zig, o que ele fez? Ele decidiu fazer uma combinação de linguagem de programação C e C++, então usando os dois, ok? E linguagem de montagem, imagino que seja linguagem de build, NASA, nunca ouvi falar. Obviamente, alguns podem estranhar, já que eu propositalmente ignorei Rust e aquelas que são consideradas memory safe. O pessoal de Rust, de fato, né, vai estranhar. Então aqui, por que não usar linguagens memory safe? Pro tip. Não existe linguagem memory safe em baixo nível. Para programar em kernel ou similar, você vai depender do unsafe, então nem tenta. Já elaboramos. Se for para ter que lidar com sintaxes estranhas para programar um kernel, eu prefiro seguir no bom e velho C++. Mas não quero fazer um overflow de logs de compilador Super NaN para chegar a um subset daquilo que eu queria no meu código. Aqui imagino que seja uma indireta para Rust, né? É porque, enfim, é chato, né? Brigar com um compilador de Rust em geral, né? Principalmente quando você entra em lifetimes e coisas do tipo. Mas aqui, né, sobre essa questão do memory safe em baixo nível, e de fato, a gente depende do unsafe, né, para baixo nível, qualquer coisa em geral vai ter algum ponto de unsafe, mas eu acho que vai muito da onde você, de como você vai encapsular isso e como você vai deixar o seu programa, digamos assim, o mais bug-free de memória possível. Porque para quem
não programa aí em C, C++, tipo, uma das maiores coisas que talvez a gente deixe de dar valor é o fato da memória, a gente não ter bugs, digamos, não ter bugs significativos de memória, no sentido de alocação, de use after free, de não desalocar, né? Porque isso daí é o que mata, assim, um programa e C++ mata o programador. A nível de como debugar isso, como reproduzir. Às vezes é muito difícil reproduzir e bugs de segurança, né? A gente está cansado de saber o tanto de bugs de segurança que tem por erros de memória. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que trabalhar com unsafe, a meu ver, é muita questão do escopo. Onde que a gente deixa os acessos, digamos assim, inseguros de memória? Onde que a gente vai fazer o controle de memória efetivo? Tipo, Java, Python, qualquer linguagem desse tipo tem controle de memória em si, só que ele está tão encapsulado lá no canto que você até esquece que ele existe, né? Seja com GC ou com o que for. Então, concordo muito com isso, né? De você vai depender do safe, então não entendo. Não é porque, tipo assim, que a gente vai ter que mexer com baixo nível, que a gente não pode pensar numa estratégia para como minimizar esses perigos. E eu acho que a estratégia de Rust é muito boa nesse sentido. Dito isso, por exemplo, para o tipo de programa que eu trabalho, eu não vejo tanto valor nessa questão do Rust, porque boa parte da memória que eu aloco ela é estática. Eu aloco no começo do programa e desaloco no final. Então, pronto, acabou. Não preciso de muito gerenciamento ali, né? Não tem tanto segredo. Então, maravilha, não vejo tanto valor. Agora, para um kernel da vida, ou para sistema crítico, né? Sistema, se torna outro patamar. E mandem aí o que vocês pensam também, mas vou continuar aqui, né? Espero que tenham entendido o meu ponto. E compreendido também o do Fox, né? Mas por que C++? Muito tempo atrás, Linus Torvalds havia tentado escrever um kernel com a versão de sua época. C++ leva a más decisões de design, muito más, né? Você invariavelmente começa a usar a STL, a biblioteca padrão, Boost e todas as outras, né, drogas em volta disso. Ok, podemos concordar em algumas partes, mas isso não seria inevitavelmente ruim. Sim, C++ tem um monte de coisa, mas sugeria do ponto principal que a C++ dá contratos que structs sozinhas dificilmente conseguem. Pegue um exemplo do Serenity OS. Tanto aqui, static vai retornar um erro, ou no pointer tenta criar com o tamanho, memória, região, acesso, read, write, estratégia de alocação. Pô, eu odeio a sintaxe C++, mas tudo bem. Allocate kernel region. Ah, ok. Consegue entender o que esse código faz? Todo esse contrato engloba em poucas linhas. Essa função try-create with size serve para criar um buffer de memória no kernel de um tamanho específico e lidar com possíveis erros de forma segura. Para termos equivalentes exatos em C, garantindo a mesma segurança, seria necessário escrever dessa forma. Tá, então acho que o ponto dele aqui seria mais longo. Isso, acho que é possível. E de fato, né, bem comum esses ifs aqui, ó. Tipo, if erro, retorna, if erro, retorna, if erro, retorna. Ou faz alguma coisa e retorna, né, em C. É bem comum. Ok, tivemos uma disparidade no tamanho, mas isso não significa nada no geral. Meu ponto defendido é que precisamos fazer muito mais código que vai ser muito mais performático, mas que vai resultar em um resultado muito menos seguro e muito menos reusável no geral. Isso daqui, eu acho que para meros mortais de C, e para mim, inclusive, é verdade, né? O código não é utilizável, a gente tem que ficar dando muito Ctrl+C, Ctrl+V. Só que pro pessoal que faz magia de macro, fica um negócio bizarro, assim, o jeito que o pessoal programa em C. Tipo, para mim parece outra linguagem. Para mim parece outra linguagem totalmente. Então, eu acho que no geral, essa questão de o código menos reusável, acho que sim, né? Menos reutilizável. Mas não é que não dê para fazer código reutilizável, né? Dá, mas ficam umas magias muito loucas. E sobre essa questão de performático, não, eu não sou muito fã de defender a nível abstrato, sabe? Esse tipo de coisa. Eu não sou muito fã de defender a nível abstrato qualquer coisa de desempenho. Eu acho que
Tem que ser, qualquer coisa de desempenho tem que ser ou provado ou é embasado com dados, pesquisas e o que for. E mesmo assim, provavelmente para cada caso específico tem que se analisar. Eu não gosto de análise de desempenho só com base em linguagem ou só com base no que em algum aspecto, né, desse. Então, continuando. Não ironicamente, muitas empresas, incluindo a própria Apple, usam C++ em seus kernels. Sim, mas não precisa ser C++ inteiro, sim um subset chamado Embedded C++. Não conhecia isso. Mas eu imagino que isso seja comum, né? Usar subsets de C++ para as coisas. Porque, né? Tamanho da linguagem. Okay, implementação do IOKit. Ok. Register Service, Select, Erase Bank, Read, Write. Ok. Um header em C++. Quem diria? Se fôssemos falar do C++ antes da versão 17, eu até concordaria. Mas após a versão 17, muita coisa mudou. Eu não entendi o que ele quis dizer. E vejo que o IOKit é implementado na forma embedded C++. Mais, e como tudo é um mais, a em real ponto da STL que invariavelmente você vai acabar usando ou não. E sobre a STL, né? Realmente preciso do STL? No fringir dos ovos há um outro superset C++ chamado C++ ortodoxo. Jamais o use, sério. Uma das soluções que o Fkernel e o SerEntOS fazem é criar sua própria STL. O SerEntOS com sua Abstraction Kit e o Fkernel com seu libfk. Usar uma STL não é de todo mal. Há diversos efeitos como otimização em cascatas, genéricos e todo o resto. Biblioteca padrão, galera, é toda biblioteca que vem por padrão na linguagem. E, sei lá, em Python, né, quando você dá o import copy, ou import pathlib, import os, import sys, tudo isso é biblioteca padrão de Python, é standard library de Python. E em C, em C++, a gente tem as bibliotecas padrões também, né, da linguagem, geralmente associadas aí ao libc da vida, pelo menos para C, né. Mas existem críticas, né. O Fox aqui não entrou tanto no mérito da crítica, mas bastante gente critica essa questão do STL, complexidade, algumas escolhas de design que a linguagem fez, que eu também não vou entrar no mérito. Se vocês quiserem falar bem ou mal aí, se degladem, que eu acho que o pessoal está se degradando lá no Discord. E para fechar aqui no fim, antes da gente ver o que o pessoal mandou lá no Discord. No fim, depende de você. Se você está desenvolvendo, vai para desktop, eu sugeriria D, Go, Zig, Rush. Para baixo nível, certamente eu sugeriria B, C, C++, D, Rush, Zig. Mas em kernel estou muito mais satisfeito com uma escolha do que usar C puro. Pô, C puro para kernel para mim é... Tipo, o que o Linux faz é absurdo, é bizarro, né? De, de ter uma base desse tamanho, tudo isso em C, mas eu não... eu, eu acho que eu ficaria louco mantendo uma base desse tamanho em C, sabe? Eu acho que eu ficaria totalmente maluco das ideias. Não que eu não use C, obviamente, né? Por baixo. Aqui o Fox, né? Não que eu não use C, obviamente. Por baixo dos panos da libfk, eu implementei uma libc bem simples, com funções que eu teria que usar dentro do fkernel para algumas funções da libfk. Mas enfim, se uma linguagem que você prefere usar por algum motivo de design ou simplesmente por ser a que você sabe, simplesmente use. Desde que não seja usar algo interpretado para fazer baixo nível, tá valendo tudo. Linguagem interpretada para baixo nível não. Poxa, legal, com opiniões fortes. Mandem aí, antes de eu ler o Discord aí, já mandem aí o que vocês pensam nos comentários. E agora vamos ver aqui para onde foi, né? Eu vi essa mensagem do Nameless, e daí eu vi que o pessoal tava escrevendo. E deu pra... Então, tá tendo uma continuação do debate, vou ler aqui com os meus queridos registradores, né? Então, vamos para cá logo. Fui até pegar uma água antes de começar a ler, né? Mas vamos aqui, né? Nameless. Eu li aqui, Zig não é considerado memory safe, e ele nem é. Zig de fato não é memory safe, mas eu não lembro do... o Kitsune, né, deu a entender que é, mas não, Zig não é memory safe. Zig tá do lado C da força, amém. O ponto de não usar memory safe não faz muito sentido, sendo honesto. O ponto todo de você usar rush no kernel é atacar a parte unsafe pelas bordas e manter safe onde dá. Então sim, existe memory safe, aqui eu concordo com o Nameless, tá? Bom, todos os kernels sérios usam alguma ferramenta para ter algo parecido com o que o Rush faz por padrão. Por exemplo, Kazaa, não sei o que é isso, flags na hora de compilar para detectar leaks, sanitizer, etc.
Quanto a fazer um S em C++, é bem mais problemático do que o Rush num geral. Você tem que ativar um negócio para você poder dar throw, instruction, syntax sugar e etc. Aí eu tô limitado no conhecimento de C++, então não sei dizer, tá? Não sei dizer. Mas essa questão aqui, ó, quando ele fala aqui, ó, que todos os kernel servers usam alguma ferramenta para ter algo parecido com o que o Rush faz por padrão. Isso daqui que eu acho que é a parte mais, digamos assim, chata ou não amigável, ou nem sei como colocar isso, de linguagem como C e C++. E muitas das vezes você vai falar, a linguagem não é safe. Daí vem o cara e fala, é porque você não está usando você não tá usando smart pointers. Até aí tudo bem, tá dentro da linguagem. Mas quando começam a mencionar a questão, né, de você tem que usar um sanitizer da vida, você tem que usar aqui aquele software que eu esqueci o nome, que ele detecta em tempo de compilação lá se tem potenciais leaks de memória ou não. ADA? Não vou lembrar o nome. Ou outras ferramentas que são externas à linguagem para garantir uma coisa que, pô, a linguagem deveria garantir, no mínimo, te ajudar a garantir, sabe? E acho que pra mim o que o Rush é muito bom é nesse sentido. Tipo, pô, a linguagem fez por padrão, esse tipo de coisa, né? Zig, por exemplo, apesar de não fazer por padrão, quando você vai testar o seu código, né, você tem um alocador que é um alocador de teste que ele detecta memory leak, detecta double free, detecta os erros mais comuns, acesso fora, né? Os erros mais comuns de memória. Então você pode colocar esse tipo de coisa nos seus testes, também usando um alocador de teste. Então, para mim, essa é a maior questão quando a gente está falando de memory safe, né? E tipo assim, tem como fazer C e C++ memory safe? Chuto que capaz de até dar, mas por padrão não é, sabe? Por padrão não é, e dá tão mais trabalho e exige mais coisa, né? Do que um Rush da vida que por padrão já vem com isso, né? E aqui o Nameless. E você fala de código mais performático e menos seguro. Não entendi o que você quis dizer. Aí depois você pula para o código usando virtual, que provavelmente é bem menos performático e não vai melhorar nada em segurança. Essa parte eu não entendi também. A parte performática acho que eu comentei, né? Essa questão de desempenho. E por que que o Nameless falou que virtual provavelmente é bem menos performático? É porque funções virtuais, né? Você precisa de uma vtable, aí o acesso a vtable para fazer a chamada daquela função. E isso costuma custar mais, né? Do que uma chamada de função direta e deixa mais difíceis algumas otimizações a nível de compilador também, se eu me lembro bem. Tá, posso estar falando merda, mas se eu me lembro bem, é isso. E aqui o Kitsune, sim, por isso eu aqui os subsets de C++. E sobre o Zig, eu estou ocupando o Chronic e vendeu o Zig assim. Porra, Chronic, até respondeu aqui. Não, mas Zig não é memory safe, não. Nem tenta ser, de fato. E outro ponto nem era o código, e sobre a questão do performático aqui do virtual, né? E outro, o ponto nem era o código ser virtual, mas fica muito mais fácil encapsular os helpers e validadores em um código menor que atua em uma classe do que em um código C no geral. Isso com certeza. Isso eu acho que ficou bem claro. Em um código maior e mais performático, mas muito menos seguro no geral. A questão do performático eu continuo não entendendo, mas tá. Sobre o C. É um código maior e mais performático, mas muito menos seguro no geral. A questão do performático mantém a posição, não sei, né? Sem testar em geral. É difícil. Porque, onde que tá o gargalo do kernel, né? Sei lá se é ali. E essa questão da segurança, né? Muito difícil, né? Tipo assim, o que é segurança no código? Eu concordo muito com Ctrl-C, Ctrl-V não é bom, não. Concordo com isso. Mas acho que volta naquela discussão de como encapsular as coisas, né? Como, por exemplo, o Rust encapsula o acesso à memória. Se eu conseguir encapsular, seja em C, seja em C++, seja em Rust, Zig, o que for, as questões de segurança, eu acho que isso facilita bastante esse aspecto de segurança. Mas olhando para uma função ou outra em si, acho difícil afirmar qualquer coisa. E aqui, continuando, né? Nameless. Talvez você não consiga ter ideia de contratos de interface em C, que é caso dos métodos virtuais.
Todavia, você conseguiria encapsular no mesmo nível que C++ e com sintaxe padrão usando tipos ponteiros opacos. Aham. É o famoso void asterisco, né? Sobre os outros padrões C++, não sei se valeria a pena seguir um, e não faz muito sentido implementar a STL mesmo, do mesmo jeito que para C, em kernel space não faz muito sentido implementar a glibc. Aí eu já não nem me atrevo a dizer nada se faz sentido ou não implementar a STL ou não. Sei lá. Sobre o Radar Linux ali em cima, comentar. Ah, tá. Isso daqui é. Isso daqui é. Enfim, uma dúvida se um MacBook Pro 2012 roda Linux. E, né, como o Cronin disse aqui, meu amigo, rola Linux em quase qualquer torradeira. Então, você tem um PC velho, coloca Linux e vai na fé. E continuando a STL, né, ficar escovando o bit para manter o OS de pé é uma experiência bem ruim no geral. Eu imagino que eu estava falando aqui dessa questão do desenvolvimento da STL, né? E insegura também. Igual eu comentei, né? Se eu fosse escrever, se eu pensasse na escrita ou na manutenção num código do tamanho de uma base de um Linux da vida, não que você vai escrever um kernel, vai ser desse tamanho, né? Claro, vai ser bem menor. Mas quanto menos coisa eu tivesse que me preocupar, mais feliz eu seria. E se eu pudesse usar a biblioteca padrão, eu seria bem feliz. É aqui o Kitsune. Aqui tu exagerou bonito e mandou 2 links aqui do Serenity OS. Pelo que eu entendi, ele é a discussão aqui, ó, não é realmente implementar a STL, em sim uma STL. Ah, tá, entendi. Entendi. Acho que o Nameless quis dizer, né, implementar, que ele deu a entender, né, implementar tipo, todo o conjunto da STL. Né? Mas não é isso que o Kitsune está fazendo, nem que o Serenity faz aparentemente. É implementar um subconjunto, ou é pro que eu preciso, né, da STL. Dá para ver que o da Serenity aqui é gigante, né, aparentemente. Quanto o da LibFK já é bem mais enxuto, bem mais, acho que é bem mais focado, me corrija aí se eu estiver errado, Kitsune, mas é bem mais focado nos casos de uso que você tem e vai implementando, né, conforme a necessidade aqui, ó. Heap malloc, array, fixed string, log, new, optional, um pointer, enfim. Traits, tem até os traits aqui, mas chuto, será que é de C? Não sei. Aqui, ó, kprintf, libcstdint, libcstdio. E aqui, ó, definições de kcalloc, kmalloc, kfree, krealloc, as funções básicas de alocação e realocação. Então, né, não é realmente implementar a STL, em sim uma STL, né, para o sistema operacional nesse caso. A libc só está lá para nomear os bois e ter as funções de manipulação de memória. Ele coloca aqui, né, a libc. Nada grande e complexo, só para conseguir usar as coisas com... cortou aqui, não sei, usar as coisas, né, é isso. E aqui chegamos, né, no debate praticamente ao vivo, quando eu comecei a gravar, o Recursive estava escrevendo essa resposta aqui, né? E vamos ver aqui. Rush não ataca pela borda. Todos os sistemas modernos, sérios, são memory safe. Todos precisam ser, apesar de que vira e mexe de alguma coisa potencialmente unsafe. Acho que vai meio que na linha do que eu disse ali, de tipo assim, o Rush por padrão enquanto C, C++, né, você precisa de mais ferramentas para alcançar esse nível de segurança, mas não que não dê para fazer. Mas é aquilo, não é só sobre escrever código safe em C que é um probleminha. Mas expressar safety também tem um peso. O que é seguro, né? Se bem que expressar qualquer coisa em C é chato. E que deixa meio chato a manutenção. A premissa por trás do safety Rust é que todo unsafe eventualmente seria encapsulado em algo safe. O que já era o caso de muito código C. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas acho que o ponto é que o Rust deixa meio que explícito isso, né, do safety e do unsafe, né? Enquanto o C é bem implícito, né? Não tem uma marcação lá no C. Essa função é segura, essa função é insegura, essa função acessa a memória, essa função não acessa a memória. A linha assume que todo código moderno deveria ser assim, então tudo vai girar em torno disso. Sim. Não é manter safe onde dá, é separar completamente as coisas. Então, se eu entendi bem, o que o Recursive está dizendo é que a filosofia por trás é diferente, né? Não é que eu vou manter safe onde eu consigo, eu vou separar o que é safe e o que é unsafe. Eu não sei. Acho que aqui quando ele tá falando de Rush, né, que todo código moderno deveria o, o, o
o código seguro, né, encapsular, o código inseguro ser encapsulado por um código seguro, né? Então tudo gira em torno disso, e a linguagem é feita em torno disso. E ela toma isso como premissa, né? Enquanto em C a gente tem isso meio que implicitamente. É? Não sei. Não sei. Digam aí se é isso, né? E o Neil já vem aqui e rebate, né? Rapidamente. Não estão. Para 6 C++ derivados serem memory safe, o sistema de tipo de cada uma delas teria que ser refeito para começar a ter árvore. Se você diz peso como falta de ergonomia, concordo. Se for em outro sentido, discordo. Ah, tá, entendi. A expressão dos. Agora acho que eu entendi o que ele quis dizer com expressar safety. É eu colocar um sistema de segurança, ou um sistema de acesso, sei lá, de lifetime de memória que o Rush faz na linguagem, que isso tem um peso, né, para linguagem. Aí é o Nameless aqui. Se você diz peso como falta de ergonomia, que para programador é chato, basicamente, é ruim de compilar, o compilador reclama um monte, tem que escrever um monte de coisa. Aí ele concorda, mas se for em outro sentido, ele discorda. Por quê? Porque isso não deve afetar, por exemplo, o desempenho em runtime. Isso não deveria. E o pessoal pode dizer também, mas demora para compilar mais por causa disso. Não. Não é por causa disso. É onde eu vi. A culpa é do LLVM. Inclusive é o vídeo que eu iria gravar. Né? Falando um pouquinho do LLVM. Mas não acho que a questão de segurança que faz demorar para compilar ou ser mais rápido. E continuando a resposta, né? Sim, você separar e depois encapsular em parte safe é justamente atacar pelas bordas. Então estão falando a mesma coisa? Será? Você não tem como fazer tudo safe na maioria dos ambientes. O unsafe em Rust é muito mais levado a sério do que é em C e C++. Além de praticamente tirar toda e qualquer garantia justamente por assumir que você está usando porque sabe o que está fazendo, sendo mais perigoso que até C e C++. Então o Rush taca o foda-se, né? Porque fala assim, se aqui é unsafe, você se vira, faz o que você quiser, aí não me importa, enquanto C e C++ eu não consigo. Pô, com os cast, né, dá pra fazer de tudo com cast. Entendi. E o Recursive aqui, né, já mandou também. Me refiro a nível de implementação, não nada da além. Então, de fato, né, tipo, acho que é a questão de ergonomia, né, que é o peso da representação que, de fato, pros rusteiros aí, né, fica chato defender a ergonomia da linguagem nesse sentido. Não é tão fácil quanto colocar um asterisco ali em C++. C realmente é só feijão com arroz, e não digo isso só dos sistemas que precisam de certificação, e sim estou falando de ergonomia. Então, perfeito, estão falando a mesma coisa. E eu tinha entendido que atacar pela borda seria deixar Rust de fora do core. Não entendi, do core do sistema operacional? Acho que Acho que se entenderam aqui, né? Não sei se vai ter mais desdobramentos, estamos acompanhando ao vivo aqui ainda, né? Vejam lá no Discord quando sair esse vídeo se teve mais temas e mandem aí nos comentários também, né? Quais as opiniões de vocês sobre C++, Rust, essa questão de segurança, né? Porque o bonito da programação é que a gente pode dar opinião de tudo. E que a gente é livre, né? Pra fazer isso, livre para falar qualquer coisa, livre para falar coisa certa, falar coisa errada, para falar o que quiser. Gostei que todo mundo aqui manteve o respeito, até onde eu vi. Não é comum nessas discussões os ânimos, haver animosidade, né? Mas todo mundo aqui, discussão bem civilizada, mesmo sendo um grupo de baixo nível, né? O pessoal não tá abaixando tanto o nível assim. E é isso, galera. Não esqueça de se inscrever aí, deixa o like, compartilha aí com os amigos, garotos e garotas de programa. E é isso. Valeu. Tchau, obrigado.